Fala, Rafa. Tudo bom? Boa tarde, quer dizer, boa noite já, não sei. Boa tarde, boa noite. Olá, Tarde, boa Marina. noite. Olá, Tudo Rafa. bom? Certo, certo. Beleza, beleza. Obrigado aí por aceitar o convite para esse bate-papo. Dá uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Vocês me escutam bem? Tudo certo? Bem. Todos Oi, Rafael, em São prazer. Paulo nesse momento? Prazer também. Inclusive, eu vi um Perfurite ter algum carro ali e falei, acho que uns vários dias atrás, eu olhei e falei, caramba, o pessoal organizado, já conseguiu o Perfurite, acho que era, sei lá, dia 2 ou 3 de campanha. Caramba! A gente está bem bem organizado. velho. Planejamento, né? A gente tá esperando o nosso chegar ainda, porque conta e tudo mais. Sim. Eu estou em São Paulo. Alexandre, você perguntou se a gente estava em São Paulo, né? Não, Isso. ninguém que é candidato pode sair de São Paulo nos próximos 42 dias. Não pode pisar fora, né? Perfeito. Então vamos começando. Prazer aí para quem não me conhece, sou Alexandre Ostroviec, sou empreendedor aqui na Multi e também um dos fundadores do Ranking dos Políticos. E nós temos a honra de ter duas pessoas super preparadas, qualificadas. Nós estamos aqui com o Rafael Lima, que é um pioneiro na divulgação do libertarianismo no Brasil, um youtuber bem conhecido, fundou o canal Ideias Radicais, filiado ao Novo desde 2022 e com um trabalho forte desde 2017 para ajudar mandatários aí e novos candidatos. 2019. Também é analista de políticas públicas no Instituto Libertas com um grande papel na formação de lideranças liberais. Estamos aqui também com a Marina Bragante, que é formada em administração pública com mestrado por Harvard, trabalhou 6 anos como coordenadora executiva da Câmara Municipal de São Paulo, atuou como secretária adjunta de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e chefe de gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, estamos aqui com pessoas muito preparadas, que entendem muito mais de políticas públicas do que eu. Temos aqui a Marina, ela é a maior, não só uma das mais preparadas, mas a maior, literalmente, candidata, certo? Posso perguntar a altura, Marina? Eu tenho 1,83. Beleza, aí, ó. E gosto de usar salto, hein? Então, ótimas sugestões aqui para você que está assistindo. Depois vamos repostar aí, fazer trechos, tudo, para conhecer melhor as propostas. A ideia é a gente fazer um bate-papo, vou passando um tempo aqui, parece para ter um guia, né, para todo mundo ter um tempo parecido, e vou propondo alguns temas para a gente ver diferentes posicionamentos, como solucionar esses problemas da cidade. Beleza? Beleza. Prazer estar aqui. Primeira coisa, o ranking número 1 de preocupações de São Paulo é a criminalidade. Então, o brasileiro paulistano cada vez com mais receio de sair às ruas, e claro que tem uma questão de guarda civil, metropolitana, armas, etc. Mas o que, do ponto de vista da cidade, um vereador poderia fazer para ajudar nesse tema? Vamos começar com a Marina, em 3 minutos, depois eu passo 3 minutos para o Rafael, aí a Marina comenta mais 3 minutos, a gente vai mudando de tema. E vai fazendo esse jogo bate-bola, tá bom? Com você, Marina. Esse é um dos temas que eu tenho trazido como prioritários da minha campanha, porque, de fato, ele tem estado aqui na preocupação de todo mundo que mora na cidade, seja no centro, seja na periferia. E aí, eu divido em 2 blocos. O primeiro é olhar para as mulheres. Se a gente acompanha os dados dos últimos anos, da segurança pública, apesar da sensação de insegurança ter crescido, os dados do roubo do celular e tal, eles não cresceram muito. Eu acho que nesse primeiro semestre desse ano vão ter crescido, mas a gente ainda não tem eles para falar em cima dessa base. Mas quando a gente olha para o feminicídio e para o estupro de vulneráveis, que são meninas, adolescentes e meninas, isso cresceu. Isso vem crescendo bastante. O feminicídio do primeiro semestre do ano passado para esse primeiro semestre cresceu muito. E o estupro, em especial, nesse semestre não cresceu, mas de 2019 a 2024 vem com um crescimento assustador. E aí aqui acho que tem uma parte que a Câmara Municipal de São Paulo pode fazer, que é garantir orçamento para a Guarda Municipal, em especial para a Patrulha Maria da Penha, que é quem cuida das mulheres. A gente tem hoje 143, se eu não me engano, efetivos
na patrulha. Isso não é suficiente, obviamente, para a cidade de São Paulo. E não é só a patrulha, a gente precisa pensar também numa iluminação adequada. Quem é mulher sabe a diferença que faz de andar numa rua iluminada e numa rua que está escura. Então, e pensar na prevenção, Alexandre, que acho que é fundamental aqui fazer essa ressalta, porque a gente tem mais ou menos 4.000 mulheres que sofrem feminicídios ao longo que são atendidas como vítimas de violência, e se a gente não trata uma vítima de violência na hora em que ela chega na polícia, além de pôr a vida dela em risco, a gente também facilita o caminho para o crime das crianças, dessas mulheres. Então, tem um cuidado importante da prevenção. E aí, rapidinho, o outro recorte, que é da fiscalização. A gente escutou aí durante as eleições, durante essa campanha já, o exemplo de Piauí, que foi procurando follow the money, né? Indo atrás de onde vem o recurso dos celulares roubados, dos carros roubados, e a prefeitura é responsável por garantir a fiscalização desses espaços, o ferro velho, o hotel, aonde está acontecendo esses desmanches, porque daí a gente também coíbe o crime. E por último, e não menos importante, a gente garantir e ampliar o compliance das licitações da prefeitura, que tem um recurso bastante significativo e que não dá para ser entregue a gente que tem relação com o crime. E acho que esse aqui também é um ponto importante para a gente debater. E a Câmara é responsável por fiscalizar tudo que o Executivo está fazendo e articular para que ele faça mais e melhor. Perfeito. Deu 3 minutos exatos aqui. Não sei se vocês estão contando. É fácil falar na frente do celular que tenho tempo Ah, aqui. você já está vendo aqui. Boa, boa com a linha. Vai esperto aqui. Rafael, quais são suas considerações? Olha, a gente não diverge muito, não. O crime, primeiro, assim, ele é uma equação, né? Você tem uma pessoa de moral fragilizada, que já está pensando em delinquir, ela faz uma conta. Se eu cometer o crime, o que eu ganho? Se eu for pego, qual a chance de eu ser pego? E se eu não for, e se eu for pego, aliás, qual que é a punição que eu vou sofrer? Então, se essa conta na cabeça dele fecha, a chance dele delinquir é muito alta. Então, você tem que aumentar a chance de detecção, você tem que combater a recompensa, e você tem que, no caso, aumentar punições. Aumentar punições não tende a funcionar muito no Brasil, porque a impunidade é muito alta em todos os tipos de crime. E aí eu concordo com a divisão de você ter 3 tipos de crimes principalmente, né? Que é o crime comum, que a galera pensa que é o assalto, você tem a violência doméstica e todos os níveis diferentes, né? Desde a violência tapa, uma agressão física, até o feminicídio, e depois você tem corrupção, que também é criminalidade, né? Os 3 funcionam na mesma equação. Então, no crime da violência doméstica, que é primariamente contra mulheres, um dos maiores fatores ali, se você for analisar as estatísticas, um dos maiores fatores de vulnerabilidade é renda. A violência doméstica sobe muito de todos os tipos, desde das pequenas agressões, né, até um assassinato, dobra, se não mais, em baixa renda. Então, você provavelmente tem um desenvolvimento econômico, é um grande fator de proteção. Você dá essa independência. Então, a gente tem várias políticas públicas, mas uma coisa que a gente não fala é que a política pública tem que pensar na porta de saída. Então, você dá uma independência financeira, você fazer uma reinserção no mercado de trabalho, você dá todas essas estruturas, ajuda a resolver. Na questão do crime comum, eu estou trazendo uma proposta para o Brasil que é basicamente a adaptação brasileira de BIDs, do Business Improvement District, a gente fazer um distrito de desenvolvimento. Então, a ideia é que uma associação de moradores, comércios, indústrias, etc., possa ser constituída com seu estatuto e autorizar a prefeitura a fazer um cashback de imposto, para ela ter o seu próprio financiamento. Então, a gente tem esse problema de iluminação, a gente tem problema de segurança e tudo mais, e o problema é que, assim, para políticos não muda nada se tem ou se não tem, não interessa, eles não são beneficiados. O beneficiário direto é quem está morando ali. Então, é muito mais fácil você transferir esse poder de resolução de problema com o orçamento para os locais e eles vão conseguir resolver os seus problemas na sua característica única ali, que um vereador, um prefeito está muito distante, né? E isso aí ajuda a resolver todas as camadas de crimes diferentes, né? De furtos, roubos, até as coisas mais elaboradas. A gente não pode trabalhar na punição no Brasil, mas esse aí você aumenta o risco do cara ser detectado. Eles trabalham bem isso. E depois você tem o combate à cadeia econômica do crime, que é você ir atrás de quem está sendo receptador, de quem está sendo o beneficiário disso, né? Porto Alegre tem um dado muito legal que eles começaram a dar batida em ferro velho, pedir nota fiscal. Caiu o número de furtos de cabos de poste de luz e dessas coisas de semáforo, que é o que a prefeitura tem acesso, né? Porque 100% é reportado pela prefeitura, caiu 90%.
Então, assim, Sim. funciona. Vou passar então para a Marina só para ver se ela tem alguma consideração a mais sobre esse tema da criminalidade. Eu tenho. Eu queria, na verdade, entender qual é a diferença da subprefeitura, porque a subprefeitura, em princípio, deveria fazer isso que você está propondo, né? Acho que dá para repensar a subprefeitura, mas ela já faz isso. E aqui eu acho que tem uma articulação importante entre Estado e município, porque parte do que o Rafael trouxe cabe mais ao Estado, menos ao município, mas a articulação entre esses dois entes é fundamental, né? Como é que a gente coloca eles trabalhando juntos, olhando para os dados, para o território, para garantir a melhor entrega. Eu só preciso falar uma coisa, que eu tenho controle de rede social no meu celular, para não ficar o tempo inteiro aqui, e acabou de aparecer que eu vou acabar o meu tempo. Então, se eu cair, eu já volto, que é só para eu falar para o celular que eu vou passar do limite que eu me pus, tá? Tá bom, tá bom. A diferença... Fala aí, Bom, Rafa. a diferença de uma subprefeitura para essa proposta é que eu estou tentando tirar o poder da mão dos políticos, porque uma subprefeitura, ainda assim, no papel era para ser uma estrutura de gestão, administrativa, séria e tudo mais, e a gente sabe que, no fim das contas, é só um loteamento para vereadores, né? A gente tem os apontamentos políticos, o vereador pega lá e faz o que ele quiser. E mesmo que você tenha ali uma pessoa técnica séria, você tem um problema de incentivos, que é uma coisa que a gente não vive apontando. O administrador da subprefeitura, se tiver crime ou não, se tiver combinação ou não, se tiver tudo dando certo ou dando errado, não muda nada na vida dele. A gente continua pagando imposto igual, ele continua recebendo igual. A chance dele ser demitido por incompetência beira zero. Então, a gente depende da boa vontade dele de fazer um trabalho dele com o dinheiro do imposto que a gente já pagou. Sendo que se ele não fizer, na prática não existe sanção nenhuma. A ideia de você transferir isso para o privado, que é os BIDs, que é o que existe nos Estados Unidos, é uma política extremamente consolidada, tem muita pesquisa acadêmica em cima, é que você transfere para o privado. Então você fala para o privado poder resolver. Se tiver mais criminalidade na rua, os comércios vão ser afetados, eles têm interesse em resolver. Se tiver menos iluminação, se tiver menos todas essas coisas de zeladoria, os moradores vão ser afetados. Se tiver tudo bem cuidado, todo mundo que tem propriedades naquele lugar vai ver uma elevação do valor de propriedade deles. Então eles ganham dinheiro diretamente em resolver o problema. Então é uma questão de incentivos. Pode ter uma articulação aí entre município e Estado? Pode. Seria bom se tivesse? Sim, mas a gente depende da boa vontade de ter. Se o prefeito, digamos, se for eleito Boulos, ele briga com o Tarcísio e não tem articulação, não tem. E aí? A gente não tem ferramentas para resolver isso, né? A gente fica dependendo da boa vontade política. Posso fazer só uma pergunta? Porque a minha sensação, Rafael, quando você fala, é que os políticos são diferentes dos humanos. E os humanos são, em todos os lugares, muito humanos. E parte do que você traz para mim diz mais respeito aos humanos do que aos políticos. E daí como é que a gente organiza o que já existe e estimula a participação, porque a gente já tem espaços de participação da população que ela não participa. Parte, eu concordo com você, é porque a gente, como cidadão, sente que não tem efeito como deveria ter, e daí desestimula de participar, de cobrar, mas parte é porque eu acho que as pessoas estão vivendo uma vida insana, trabalhando. Quem mora na periferia tem 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu vejo menos a possibilidade desse envolvimento. E quando a gente sai do centro e vai para a periferia, eu vejo ainda menos a preocupação, por exemplo, da iniciativa privada, porque muitas vezes ela não está necessariamente nesses bairros, né? Assim, se você vai para a cidade de Tiradentes, eu não consigo enxergar uma articulação viável do privado para organizar o território ali contra o crime que não tem um investimento e um acompanhamento público intenso, sabe? Então, queria entender como faz isso. Alexandre, como sair perguntando, não sei se eu rompi as regras. Não, mas vocês estão tocando tão bem, eu estou só aprendendo aqui. Assim, não existe nenhuma possibilidade de vocês terem um consenso total sobre qual o papel ideal do Estado. É por isso que a gente tem um liberal aqui, uma pessoa mais social-democrata, né? A beleza do debate. Não vai sair conceito, mas é esse enriquecimento que vale aqui. Depois eu quero levar para o tema da Cracolândia, se o Rafa puder já tocar, porque tem a ver também com essa questão do espaço público fazer, privado. Que eu acho que até a gente... Peraí, deixa eu só colocar o tema da Cracolândia, você já responde junto, Rafa. Já vai passar, depois eu vou falar para você. É um tema que está super em voga agora, né, Cracolândia? O seu partido está falando de internação compulsória, que você pode ser a favor ou contra essa linha aí da Marina. Não dessa Marina, da outra Marina. Imagino que essa Marina não vai estar desse lado. Então, quais serão as soluções libertárias, liberais para esse problema da droga, da criminalidade e da Cracolândia? Pegando já o gancho que ela perguntou também.
Quando eu estava dentro do Instituto Libertas elaborando o caderno de políticas públicas do Novo, a gente discutiu a internação compulsória. E se você for ver o caderno, a internação compulsória não está lá. Por quê? Porque o caderno de políticas públicas do Novo é um caderno baseado em evidências. E quando você olha as evidências, os estudos em cima de internação compulsória, você tem muito poucos estudos de acompanhar seriamente pacientes, se você quiser chamar de pacientes, ao longo do tempo e ver a efetividade. São muito poucos. Você tem estudos jurídicos, você tem estudos sociológicos, mas não tem muitos estudos assim. Acompanhamos 400 internações com método ao longo de um ano para ver. Não tem. E os poucos que tem ali, eles indicam que o resultado é alguma coisa entre patético e muito ruim. Porque na lógica faz sentido. Quem não quer ajuda, não adianta. Quando eu cursava psicologia, eu não cheguei a me formar, mas a gente tinha uma piada em psicologia que era o seguinte: quando o psicólogo precisa para trocar uma lâmpada? Mas a lâmpada tem que querer. Se a lâmpada não quer, não adianta. Então, assim, a internação compulsória ela tem uma efetividade muito baixa, ela é muito cara, não existe um método padronizado, e ela é cara porque, assim, você pode fazer uma internação compulsória super simples, mas, assim, você vai gastar pouco dinheiro, não vai funcionar, então você gasta pouco, o resultado é zero, tudo joga fora. Então, se você quiser fazer sério, pelo menos vamos ter médico, psicólogo, psiquiatra, segurança, hospedagem. Cara, isso vai custar caro. Então, nós vamos gastar muito com uma política pública que não tem estudos dizendo que tem um bom resultado, na esperança de resolver o problema. Não vai. Então, assim, dá para discutir isso como uma última porta? Dá. Lá no fim. Mas é que tem muita gente de direita que acha que isso é assim, sei lá, o grande botão que você aperta e balta resolvido. Porque, na verdade, o que eles queriam fazer é pegar todo mundo, colocar num container e jogar no mar. Como eles não podem defender isso, eles falam numa internação compulsória para ver se tira o pessoal dali. É isso. E, obviamente, eu sou contra isso, né? Que bom. Então, assim, dá para discutir lá como um último recurso, mas, assim, não é uma política, assim, primária, né? Como é que a gente... E a Cracolândia é um problema que avião não cai por um motivo. Você tem um desastre daqueles, é uma coisa complicada. A Cracolândia é um negócio, então você tem que fazer o combate econômico ali, de fazer aquilo não dar lucro. Você tem as pessoas que são criminosos. Assim, a pessoa que está roubando, que está furtando, que está cometendo crimes para financiar o vício, é um paciente psiquiátrico, é um criminoso, isso é uma questão penal. Ele tem que ser tratado pela polícia e pelo sistema prisional. Não tem que, entendeu? Esse cara resolveu predar a sociedade. Quando você resolver querer reintegrar ela, a gente discute. Se resolver ser criminoso, você vai ser tratado como criminoso. Depois você tem um outro problema, que boa parte dos usuários de drogas também é problema psiquiátrico. E é uma variedade muito grande de coisas que você tem ali. Então você tem que ter um acompanhamento junto disso, com políticas públicas pensando uma porta de saída. Porque aí você tem ideias com a bolsa crack. Não, beleza, nós vamos dar dinheiro para os usuários e é isso aí. Como é que a gente vai recuperar ele? Você vai ter que pensar em dar uma profissão, você vai ter que pensar em, muitas vezes, dar um atendimento psiquiátrico, porque às vezes são pessoas que não... Elas têm doenças debilitantes, que ele não consegue mesmo, você tem que ter um tratamento diferente. Você tem que Passar pensar para a em... Marina aqui para ela falar um pouquinho da Cracolândia. Não, Posso? desculpa, eu vou ser só o chato do timekeeper aqui para ir jogando para cá. Não, faz parte. O timekeeper faz parte. Mas olha, eu acho que a gente estava concordando em muita coisa, assim. Não é um desafio que é da cidade de São Paulo, né? Acho que é um desafio da nossa geração como um todo e de gerações anteriores, talvez das próximas, porque tá difícil de encontrar uma solução. E não tem uma política pública que é comprovadamente eficiente para esse tamanho do desafio, ainda mais quando a gente fala de uma cidade como São Paulo, que é gigantesca e é diversa. Eu concordo com o Rafael que a gente tem que dividir o que é de segurança pública tratado como segurança pública, e daí um pouco aqui na minha resposta anterior, de como é que a gente segue a monetarização do que está sendo vendido para garantir que isso, inclusive para que o crime não faça abuso das pessoas que estão em situação de rua ou usuários de droga. Então, aqui tem uma parte importante, que a prefeitura cabe a fiscalização e a Câmara cabe a fiscalização da prefeitura para garantir que ela esteja fazendo o trabalho dela. E a outra parte, que conecta um pouco de saúde, um pouco de assistência social e bastante de habitação. Então, como é que a gente faz com que essas três políticas atuem conjuntamente na prevenção para garantir que as pessoas não cheguem à rua, não vão para a Cracolândia, mas também
na busca por uma porta de saída. Eu concordo que a gente precisa encontrar portas de saída, que a gente, aqui em São Paulo, nos 3 programas que a gente já teve, né, no Braços Abertos, no Redenção e no Redenção Atual, não encontramos uma solução e nem ficamos tempo suficiente para entender o quanto que isso podia avançar e trazer efetivamente uma solução. Mas estamos no pior lugar possível, que é um monte de recurso, um monte de gente numa vida que é desumana, um monte de família sofrendo com isso, com muito dinheiro, muito investimento necessário e sem resposta ainda adequada. Então, do meu ponto de vista, o entendimento é que precisamos investir na prevenção, e daí a política de assistência social tem uma série de recursos para que isso aconteça, e a gente tem um orçamento pífio na assistência social, na Secretaria na SMADS, aqui em São Paulo. A saúde e a assistência precisam estar muito conectadas, e a habitação é fundamental, porque você não tira ninguém que está em drogadição, em situação de rua, que é o que acontece, né, duplamente ali, com frequência na Cracolândia, sem garantir que essa pessoa tenha um espaço onde ela vai se reconstruir, se reconectar com ela mesma. E o Rafael fez psicologia, sabe bem o que significa isso, assim. Não dá para você estar num lugar que não tem nenhum cuidado e aconchego para você ir conseguindo se reconstruir. E aí, o melhor período com relação à internação compulsória, a melhor forma de conseguir fazer com que as pessoas queiram se tratar e não compulsoriamente é na abstinência. Mas se a gente não tem a polícia atuando de forma adequada no território, a gente não consegue chegar na abstinência porque ela está sempre lá, porque faz uso, isso serve ao crime, né? Então, Vamos para dar uma mim, tem um guinada aqui, entendimento... Oi? Marina. Vou dar uma guinada agora. Vamos migrar para o ponto número 2 de preocupação, fazendo pesquisas aqui, que depois da criminalidade, o segundo ponto mais apontado foi o trânsito caótico. A dificuldade de se deslocar em São Paulo, para lá e para cá. Temos aí o candidato à prefeitura que recentemente prometeu teleféricos ligando São Paulo para lá e para cá. Isso vai ser maravilhoso. Ou então fazer um Uber da prefeitura para competir com o Uber, enfim. Quais seriam, jogando agora para o Rafael aqui, o que você pensa sobre a questão do trânsito, zoneamento, enfim, transporte urbano no geral, que seria o ponto principal? Eu não te escuto, Rafael. Está silencioso aqui. Quando a gente montou o caderno de políticas públicas, eu queria chamar ele de uma revolta contra a síndrome do trem-bala. Porque alguém vai querer se candidatar a prefeito, às vezes a vereador, ele quer ter uma grande ideia fantástica, tipo um trem-bala, vai custar muito caro, vai ser muito midiático, vai ser muito legal, e não funciona. E aí a galera não quer também fazer o básico, né? O pessoal, porque fazer o básico não é midiático, não é legal, não dá lançamento, né? Não dá orçamento novo, tudo mais. Não dá like. Não dá like. Todo mundo quer fazer um trem-bala, todo mundo quer fazer um teleférico, todo mundo quer fazer um prédio de 1 quilômetro. Mas vamos lá. Primeiro, mobilidade. Isso aqui não é eu falando, é o Lambertot, dentro do livro dele, Order Without Design, é provavelmente o melhor urbanista vivo hoje. Mobilidade não é linha de ônibus, trem, metrô. Mobilidade é quantas oportunidades de emprego, educação e lazer você consegue acessar no X tempo de deslocamento. Então, assim, a mobilidade é usar ônibus. Não, se a gente passar uma lei obrigando todo mundo a usar ônibus, você aumenta o uso de ônibus, mas a mobilidade não vai melhorar. Então, você tem que pensar em juntar todos os modais e como acelerar a cidade. Então, você pode melhorar a mobilidade sem falar de linha de metrôs. Claro, a gente quer falar disso. Mas vamos fazer o básico primeiro. Okay? Primeiro passo. Tem falta de empregos na periferia porque tem falta de regularização fundiária na periferia que impede a geração de empregos lá. Como é que você vai abrir um pequeno negócio se não tem nem a escritura da sua casa? Então, regularização fundiária leva empregos para as periferias, reduz a necessidade de mobilidade. Existem restrições de verticalização nos centros. Você tem nos bairros Jardins, você tem o Pacaembu, você tem vários bairros que são centralíssimos de São Paulo e que você não pode construir lá. Então, beleza, a gente expulsa as pessoas mais para fora e vai ter necessidade de mobilidade. E se você for ver as densidades da Zona Leste extrema, da Zona Norte, lá do Capão Redondo, você vê densidade de Pinheiro, você vê densidade de República e um bairro periférico, só que totalmente insalubre. Então, você permitir que as pessoas morem mais perto dos empregos também melhora a mobilidade. Outra também, você tem uma coisa boa para eu falar do Nunes, a única que eu consigo encontrar é assim, a motofaixa funcionou. É uma solução de mobilidade boa, zerou mortes, e a moto é uma solução de mobilidade muito mais barata, especialmente para pessoas onde o ônibus não alcança, porque as linhas não estão atualizadas. Outra coisa também, atualização das linhas de ônibus. Muitas estão desatualizadas às vezes, por décadas. Então, gente, é redesenhar, é botar um postezinho do ônibus ali e falar para o ônibus ir.
Essas coisas não são feitas e são as coisas básicas. Metrô é uma coisa mais complicada, claro, porque tem governo de estado dentro, é um projeto gigantesco, o vereador tem até uma atuação relativamente pequena dentro disso, mas todas essas coisas básicas melhoram a mobilidade da cidade. E depois tem assim, políticas que a gente sabe que não funcionam. O rodízio não funciona. O que acontece? Você só compra um carro de outra placa ou no dia que tem rodízio você vai de Uber, não muda nada. A gente sabe que isso não funciona. Construir mais pistas. Não adianta, você está subsidiando usar mais carro. Também não funciona. O que a Passar para a gente Marina precisa... aí, vamos ver as considerações dela sobre mobilidade. Vamos. Eu gostei da forma com que o Rafael começou a falar sobre mobilidade. Eu concordo que a gente precisa pensar a cidade de 15 minutos, né? Isso já é algumas eleições a gente vem falando da cidade de 15 minutos. Obviamente, para fazer São Paulo uma cidade de 15 minutos é desafiador, porque a gente não foi pensada dessa forma. A gente tem um eixo central muito forte. Então, como é que não acho que é tão fácil como o Rafael trouxe a possibilidade de levar a iniciativa privada e trabalho para a periferia, não é só a regularização fundiária, acho que é importante ter essa parte, mas como é que incentiva para que, de fato, a gente tenha empregos espalhados pela cidade e não... Eu me lembro, há muitos anos, quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Assistência Social, no centro, não sei, perto da São João. E do lado tinha a Atento, que era um telemarketing. E aí as pessoas vinham 2 horas de trânsito para chegar e trabalhar no telemarketing, que podia ter feito de Parelheiros da cidade, de qualquer lugar da cidade. Então, repensar a economia local, né, a partir da necessidade de organizar melhor a vida das pessoas, para mim é um desafio para São Paulo e eu entendo que a Câmara Municipal pode contribuir nisso, identificando quais são os ativos que cada território tem e como é que a gente incentiva para que, de fato, os empregos saiam do centro e possam estar mais dispersos. Mas também temos o desafio de pensar linhas de ônibus que não sejam centro-bairro, bairro-centro, que possam promover a locomoção das pessoas nos territórios, então, dentro dos bairros, como a gente se locomove, pensar uma transporte público mais sustentável, porque esse é um desafio e adaptado à mudança climática. Não dá para ficar 2 horas no trânsito, como a gente fica em São Paulo, no ônibus que não tem ar-condicionado nesse tempo seco e extremo calor. As pessoas vão passar mal e São Paulo não está pensando sobre isso. E incentivar a bicicleta e o pedestre. O pedestre ele é desconsiderado como meio de locomoção, com muita frequência quando a gente pensa a cidade, mas ele faz bem para a saúde, ele é bom para a cidade, ele é sustentável. Então, tem um incentivo para que as pessoas andem a pé, que está um pouco conectado com a segurança, né? Nossa primeira resposta. Andem de bicicleta, possam fazer pequenas locomoções, não com o seu carro particular. E aí, o Rafael falou rodízio não funciona porque as pessoas compram carro, as pessoas não têm dinheiro para comprar carro. É bem pouca gente aqui em São Paulo que tem dinheiro para comprar o segundo carro. A gente precisa investir no transporte público. E aí, para mim, tem uma saída importante, que são os corredores, que há muitos anos, quando eles começaram, as pessoas não gostaram aqui do centro, mas de fato ele serve ao propósito de facilitar com que os trabalhadores cheguem com menos tempo de trânsito no lugar onde eles precisam para trabalhar ou de volta na casa deles, né? Passar para o Rafael, já nesse ponto, perguntar também sobre adensamento, que tem a ver com trânsito, né? Se puder comentar um pouco o zoneamento, adensamento urbano, leis restritivas, se isso impacta, quer dizer, é o tema da mobilidade e também o tema do aproveitamento do espaço urbano. Se você for ver um manual de economia urbana, na verdade você vai ver mobilidade, emprego e moradia como uma coisa junta, né? Porque uma cidade é um mercado de trabalho, né? As pessoas, obviamente, uma cidade é muito mais que isso, mas, primeiro de tudo, uma cidade é um mercado de trabalho. Você vai lá para vender o seu trabalho e empresas vão lá para contratar o seu trabalho. Se isso não funciona, nada funciona. Obviamente, tem muitas coisas em cima disso, mas se isso capota, a cidade capota. Então, vamos lá. Você tem que ter uma cidade que ela funciona como mercado. Você tem que ter uma cidade onde você pode ter uma conversa ativa. Isso aí o Patrick Schumacher da Zaha Hadid ele chama de autopoiose, né? Autopoiese. Ou
o jeito que um sistema cria ele mesmo. Você tem que ter uma conversa ativa dentro da cidade. Então, toda vez que você tem uma residência, ela faz perguntas de puxar comércios. Toda vez que você tem empresas, ela faz perguntas de puxar residências. Você precisa ter essa conversa. Quando você tem leis que impedem essa conversa, a cidade não funciona. Um exemplo desse é um gigantesco empreendimento que foi feito pela MRV ali para 50 mil habitantes ali na Zona Norte, que ele não é sacanagem da MRV, eles estão dentro do Minha Casa Minha Vida e eles responderam ao incentivo legislativo. Só que o incentivo legislativo hoje incentivou eles a criar torres gigantescas, sem comércio embaixo, é um condomínio fechado que não tem comércio, que não tem emprego ali, que é tudo murado e que ninguém anda. Então a legislação hoje de São Paulo está incentivando isso. Então você tem um adensamento? Tem. Um adensamento burro, mas às vezes você joga jogos burros e ganha prêmios burros, que é o que aconteceu ali. Então não está sendo incentivado o comércio, não está sendo incentivado um funcionamento da cidade, se incentivou uma criação de uma densidade de 50 mil habitantes, que vai todo mundo ter que pegar carro para ir para outras coisas ao redor, porque não tem nada lá dentro. Então vai gerar trânsito e não tem nenhuma conversa ali. Então, assim, a gente tem que adensar. Eu acho que tem vários lugares de São Paulo que ainda precisam ser adensados, que estão defasados muito por legislação. Mas se você vai simplesmente demolir tudo para colocar um morão, um condomínio, e todo mundo tem que ir de carro, e não tem pedestre, não tem ciclovia, porque não tem nem o que fazer ali, não vai funcionar. Um exemplo bom de desenvolvimento, você pode pegar ali algumas regiões de Pinheiros, acho que um bom exemplo, algumas regiões de Higienópolis, são um bom exemplo. O centro, quanto antes de ser abandonado, seria um bom exemplo, porque você tem essa integração, mas você tem que promover, você tem os comércios juntos com os prédios, você tem que promover, você tem um espaço de calçada útil que conversa ali com a rua para você ter os pedestres, senão não funciona. Quando a gente fala de adensamento, às vezes as pessoas pensam em Balneário Camboriú, pensam naquelas torres com um átrio fechado e um segurança na porta olhando para você, e não pensam em alguma coisa que é uma cidade ali que comunica, que tem comércio, que tem vida, que tem o que você andar na rua e interagir, ao invés de ficar vendo muro o tempo todo e uma calçada que só existe porque a legislação obriga. Perfeito. Marina, quer comentar alguma coisa de adensamento também? Quero comentar primeiro que para mim a cidade é muito mais do que um espaço de trabalho. Ela é um Assim, espaço de convivência, de lazer, de criação de vínculos, de promoção de saúde, de relação com a natureza, porque eu acho que essa é uma diferença importante entre eu e o Rafael. Obviamente, eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado. Eu entendo a relevância do mercado de trabalho, dos empregos, do empreendedorismo, mas eu também entendo a necessidade da gente conseguir repensar a relação da cidade com o trabalho para garantir que as pessoas tenham vidas mais saudáveis e possam conviver mais. Foi só esse um recorte que não tem a ver necessariamente com o adensamento, mas também tem. Acho que com relação ao adensamento, o que a gente está fazendo é de uma forma muito desorganizada. Adensar é positivo, e se você conversa com vários urbanistas, todos eles vão falar, é importante, está sendo reconhecido, todo mundo, o mundo tem feito isso. Mas o mundo tem feito isso, aqui concordo com o Rafael, Aliás, de forma desculpe interromper, organizada. Marina, mas explica em 10 segundos o que é adensamento, que talvez alguém aqui esteja com dúvida desse termo. Perfeito. Está adensamento, adensamento. O que é adensamento em 10 segundos? Aí você continua, por Eu vou favor. explicar como psicóloga falando. Tenho medo de correr riscos de conceitos aqui, mas para todo mundo entender, é trazer as pessoas para morarem perto da onde tem, no centro principalmente, porque a gente tem uma oferta de equipamentos públicos e de transporte para garantir que a gente tenha a concentração de pessoas vivendo onde tem mais oferta de transporte e serviços e equipamentos públicos, né? De saúde, educação e tudo. Então, aqui, o que eu entendo é que o que a gente está fazendo é construindo prédio perto da onde tem metrô e bastante prédio, sem pensar no impacto na vida de quem está no território, sem conversar com quem está no território, sem nenhuma correlação de construção de algum plano de bairro, aí que muito conectado com a ideia do Rafael de como é que a gente pensa o território com quem mora lá, com quem vive lá e sem conectar com necessariamente transporte, porque o que a gente está fazendo é perto do metrô, constrói um monte de prédio com vaga de garagem. Então as pessoas vão para lá de carro, não usam o metrô e fica um inferno para a vida de quem já estava. Então, no meu entendimento, a discussão do plano diretor ela foi muito pífia com a participação social. E isso impacta numa cidade que representa menos quem mora nela e mais quem enxerga ela da perspectiva de investimento financeiro em alguns territórios.
Além disso, tem uma preocupação de como é que a gente garante o adensamento sem tirar a população que já reside lá. Porque quando chega o metrô, e daí vou dar um exemplo do metrô Brasilândia. O metrô está chegando na Brasilândia. Mega conquista daquela comunidade que faz, pelo menos 13 anos que não sou da Brasilândia, acompanho essa discussão. Mas o metrô está chegando e os imóveis de lá estão ficando mais caros, porque teve valorização do território. E quem morava lá não consegue mais pagar, portanto, está indo mais distante, não vai usar necessariamente esse metrô. E para mim tem uma preocupação e investimento da prefeitura de garantir que a gente tenha, sei lá, locação social, que a prefeitura pense prédios da prefeitura para garantir que essas pessoas consigam continuar morando de onde elas estavam e a gente vai cuidando da cidade e dos seus cidadãos e não mandando cada vez mais a população Deixa eu mais urbanizada para o território periférico. fazer uma pergunta de follow-up para ti, para a gente encerrar aí para os dois, e depois considerações finais, para a gente cumprir o nosso tempo aqui. Aproveitando o desaneamento, o uso urbano, eu queria saber a tua opinião e a do Rafael sobre a questão das concessões dos parques, né? Nós tínhamos aí o Ibirapuera 100% público, o Vila Lobos, que não é da prefeitura, é do governo, do estado, mas é a mesma lógica. Você viu com bons olhos, esses parques foram cedidos para iniciativa privada, né, em troca de contratos, etc. É bom, é ruim, porque em 2 minutinhos aí cada um, depois de considerações finais, tá bom? Entendo que pode ser bom, eu não acho que está sendo bom no seu máximo potencial, assim. Quando você não faz com que as pessoas consigam pagar comida no Ibirapuera, porque está ficando cada vez mais caro a alimentação que tem cedida lá na frente, lá dentro, ou que não consigam parar o carro porque fica caro e não tem transporte público para chegar facilmente no Ibirapuera, o meu entendimento é que estamos tirando o acesso ao parque de uma população bastante vulnerável que não consegue participar do parque como ela gostaria e participava anteriormente. Mas, para mim, a ideia de ter gente, ou iniciativa privada, cuidando de parques para garantir que eles sejam mais bem cuidados para a população é interessante. Então, para mim, tem uma parte aqui de como é que a gente avalia e monitora para garantir que a cidade seja para todos, os parques sejam para todos e não para algumas pessoas. Daí eu trago um exemplo do Parque Bruno Covas, que fica ali na Marginal Pinheiros. O Parque Bruno Covas, na concessão, o que eles fizeram é, nos quiosques de alimentação, obrigatoriamente tem que ter comida que custa R$ 10. E no quiosque, parte de quem trabalha no quiosque tem que ser contratado pelas comunidades do território ao redor do parque. Esse é um jeito interessante de pensar. A concessão em si, para mim, não é um erro, mas feita de uma forma que beneficia só quem tem recurso na cidade, para mim, ela é um erro crasso. Precisamos fazer com que a população possa também curtir um parque Ibirapuera que tem um banheiro limpo com papel higiênico, por exemplo. Eu acho que a gente pode comparar o Parque Augusta, que mal é um parque, na verdade, mas um terreno largado, com o que foi toda a evolução do Ibirapuera. Né? O privado vai ter um incentivo para cuidar, enquanto o público a gente depende da boa vontade do gestor ali. Então, as concessões podem funcionar, são bons instrumentos, mas a gente sempre tem que ver os contratos, né? Às vezes o pessoal pensa, o novo é a favor de privatização de tudo. Não, tem que olhar o contrato, ver se está com esses incentivos bons, ver se está sendo entregue, ver se tem qualidade, porque você não pode só passar para alguém e deixar e fim, né? Com relação à acessibilidade, também a gente tem um problema de oferta e demanda. A gente tem em São Paulo poucos equipamentos públicos. O Ibirapuera é provavelmente uma das infraestruturas, né, mais importantes da cidade. E a gente não tem muito adensamento ali perto, muitas pessoas morando. E a gente tem uma falta desses espaços na cidade. Daí tem várias discussões para a gente entrar nisso, mas dava para expandir. E também a gente pode também pensar em como expandir o próprio ambiente ali das ruas, o próprio ambiente das cidades, para eles serem ambientes agradáveis para a gente interagir. Porque isso também, por eles não serem hoje na cidade, porque você tem vários lugares, bairros que são hostis, que não são agradáveis de circular, isso aumenta a demanda desses parques e praças. Sobre a ideia de você obrigar a ter uma comida de um preço mais barato e tudo mais, eu não gosto de uma intervenção no privado. Agora, se essa for a negociação dentro para a gente expandir concessões, tudo bem, a gente pode conversar disso, eu não tenho problemas muito. Eu adoraria que isso fosse o maior problema na minha vida agora para a gente discutir.
Mas uma coisa também que a gente pode pensar nessas concessões desses equipamentos é que muitas vezes você tem ganhos de escala. Se você só concede pequenas praças ou parques, deve ter várias empresas diferentes administradoras, aí cada uma tem que ter o seu cortador de grama, cada uma tem que ter o seu zelador, cada uma, de repente isso não é eficiente, de repente é melhor você considerá-las como blocos, porque é mais eficiente administrar assim, de novo, tem que olhar os contratos. E outra coisa interessante também para a gente pensar é que tem a lei de adoção de parques e praças hoje, mas ela precisa ser modernizada, porque ela entende hoje uma empresa adotando o negócio, banca tudo e coloca uma plaquinha lá e acabou. Ela muitas vezes não entende uma adoção coletiva do bairro que vai fazer uma vaquinha adotar. Ela não entende a ideia de várias empresas juntarem. Ela não entende a ideia de você criar empreendimentos ali dentro. Você tem isso em concessões maiores, mas nessas menores não tanto. Então, se você moderniza essa lei, você vai trazer mais investimento, mais adoção, o que vai também melhorar a infraestrutura para as pessoas ali. Perfeito. Pô, bacana. Estamos aí com 40 minutos de live, com vários temas, tem infinitos outros bacanas. Queria convidar cada um aí para fazer um minutinho de considerações finais, para a gente também fazer as minhas considerações e a gente encerrar a live. Marina, quer começar? Posso começar? Quero só começar trazendo uma visão muito diferente entre eu e o Rafael, que com muita frequência ele fala, depende da boa vontade do gestor, da boa vontade dos políticos. Eu discordo, assim. A gente tem métodos de acompanhamento, a iniciativa privada, a sociedade civil pode acompanhar e fiscalizar, a Câmara precisa fiscalizar o Executivo. Não depende da boa vontade, depende da gente estar bem perto e participar para garantir que a política pública seja melhor efetivada. Mas para terminar, só para dizer que fico feliz e agradeço a oportunidade do debate. O período das eleições, da campanha, é também de conhecer e entender melhor da cidade. A gente faz isso escutando pessoas que pensam diferente da gente, encontrando pessoas que, se tudo der certo, pensam parecida comigo, que vão votar no 18 mil para eu chegar na Câmara. Agradeço a oportunidade. Queria chamar as pessoas para me conhecerem no meu Instagram, no meu site. Tem mais da minha história, mais das coisas que eu penso. Estou com uma campanha que está bonita, que está para cima, que eu acho que representa a nossa cidade, em especial meu partido. Eu sou da Rede Sustentabilidade. Tenho certeza que São Paulo pode ser mais saudável, mais sustentável, mais seguro para todo mundo, com um cuidado específico para as nossas crianças. Se você quiser me conhecer mais, vem para cá conhecer e pedir voto. Meu número é 18 mil. Adoraria contar com o voto de vocês para chegar na Câmara e fazer São Paulo bem melhor para todo mundo. Obrigada, Alexandre. Obrigada, prazer, Rafael. Rafa? Bom, vamos lá. Eu publiquei um vídeo recentemente que eu estava falando, ó, libertarianismo não é só sobre mercados, dinheiro, economia, é sobre a gente criar um mundo que é mais perto do que a gente gostaria, sobre você poder criar beleza, sobre você poder desenvolver valores e criar uma sociedade que é mais próxima do que a gente gostaria. E isso acontece melhor quando nós temos propriedade privada, quando a gente tem contratos e quando indivíduos podem colaborar para criar ideias, mas não podem obrigar outros a participarem. Porque quando você tem uma pessoa obrigada, você tem incentivos ruins. Que é o problema do incentivo da política. A gente tem dispositivos para fiscalizar, a gente tem os vereadores? Sim, mas são incentivos mais convolutos. Um incentivo de propriedade de mercado, de propriedade privada, de mercado, uma associação espontânea, que aquilo ali tem que funcionar e tem que servir as pessoas, senão vai quebrar. E mesmo quando a gente tira até o dinheiro da equação, se uma instituição não serve aos seus participantes, ela vai cair naturalmente, ela vai ter que se reformar. Os incentivos são muito melhores para produzir não só um mercado que funciona no sentido financeiro, mas para produzir beleza, para produzir um lugar agradável, seja assim, fisicamente, ou seja institucionalmente, espiritualmente. O que for. A ideia é a gente produzir beleza. Então, por isso, anteriormente eu falei, bom, a primeira função de uma cidade é o seu mercado de trabalho. Depois você constrói tudo em cima para a gente ter uma cidade agradável, para a gente ter um mundo que a gente gostaria de viver. E a minha visão como libertário é que o mundo que a gente gostaria de viver é melhor criado quando a gente dá propriedade privada, liberdade para as pessoas e deixa elas criarem isso. Obviamente elas vão precisar de ajuda, elas vão precisar de informação e tudo mais, mas eu acho que é isso que vai produzir essa cidade que a gente gostaria. Se vocês concordam com isso, 30777. E eu também estou apoiando a Marina Helena, candidata a prefeita aqui, que também a gente vai precisar do executivo junto disso para trabalhar várias coisas, porque tem o limite do vereador legislativo, existe um limite, então a gente precisa do executivo junto para trabalhar isso. Bacana. Queria agradecer a ambos aí pelo tempo. Parabenizar, também agradecer quem está nos acompanhando. Se você gostou desse debate, compartilha com os amigos. Ele vai estar postado aqui na minha página pessoal, também na página dos candidatos. A ideia aqui com essa live, sem dúvida, não é em 40 minutos encerrar
o centenário debate entre centro-direita e centro-esquerda não será encerrado aqui isso, e sim mostrar para o eleitor que é mentira, é uma ideia muito comum do tal, político não presta. Não, mentira, existem bons candidatos sérios, eu posso atestar pessoalmente, conheço ambos, tenho a honra de conhecer ambos e recomendar ambos. Se você que está me assistindo, que vai nos assistir, se considera um pouco mais de centro-direita, tem uma pegada mais liberal, gostou mais do discurso do Rafa, vai lá no 30777. Se você se considera um pouco mais de centro-esquerda, tem uma pegada mais social-democrata, e você gostou mais das ideias da Marina Bragante, você vai de Marina Bragante número 18.000. Todos os países sérios do planeta possuem uma robusta centro-esquerda e uma robusta centro-direita, e aqui nós estamos mostrando que é possível fazer um debate inteligente e civilizado que não seja repleto de xingamentos, como a gente vê por aí. Então, esse é o grande mérito aqui do momento e é o propósito do ranking dos políticos. Né? Nós temos políticos de diferentes partidos e correntes bem ranqueados, bem representados. Então, obrigado a todo mundo que está até aqui. Vai compartilhando essa live para a gente fazer chegar em muito mais pessoas. Obrigado, Rafa. Obrigado, Maísa. Tchau, À disposição. obrigada.